Bom dia a todos. Antes de mais, nós vamos ter aqui tivemos aqui uma pequena alteração de programa ontem à noite, fruto da situação em que está o norte do país, dos incêndios. Tínhamos aqui a doutora Maria João Carrapato, que é a diretora de Relação de Investidores e de Sustentabilidade da NOS SGPS, que se vai juntar a nós. Muito bom dia, Maria João. Junta-se a nós por Zoom. Foi uma alteração de última hora, porque de facto o país está intransitável de Coimbra para cima. Bom dia. Bom dia. Acho que estamos a ouvi-la. Eu não sei, Ana Rita, se pudéssemos ter aqui a imagem da doutora Maria João nesta televisão também era bom para podermos estar a olhar para a frente. Bom, muito bom dia a todos. Estamos em condições de começar. O nosso painel é constituído hoje pela Maria João Carrapato, que acabei de apresentar, pelo Bernardo Serafim, que é o Chief Business Development Officer da Ascendi, e depois pelos representantes dos nossos co-organizadores, o Manuel Mota e o Nuno Tencourt, que são sócios da Ernst & Young e da Deloitte, respectivamente. O nosso primeiro painel é sobre a Jornada do Relato. Gostei muito deste nome, um nome sugestivo, a Jornada do Relato. O relato é fundamental em tudo aquilo que nós temos que fazer quando falamos de sustentabilidade, porque obviamente, se nós temos objetivos, temos metas, se temos um caminho para fazer, temos que ser capazes de o medir e temos que ser capazes de registar esses progressos de forma transparente, de forma comparável e que de facto que permita uma análise séria e rigorosa, muito obrigado, destes temas da sustentabilidade, do que está a ser feito nas empresas. Há até quem diga que o relato é a prova de vida da sustentabilidade, ou seja, nós podemos ter de facto muito trabalho implementado, mas se o relato for pobre, ou não for coerente, ou não for comparável, ou não for transparente, obviamente que muito se vai perder pelo caminho. Este painel é um painel, como o Presidente já começou por dizer, muito complementar, porque temos 2 representantes de empresas, mas temos também 2 consultores e, portanto, temos aqui a oportunidade de ter uma perspectiva individual e concreta, mas também uma perspectiva mais abrangente, que seguramente o Manuel e o Nuno terão para partilhar connosco. E, como também o Presidente já antecipou, o nosso compromisso também neste painel é ter uma perspectiva muito prática e de partilha convosco, ou seja, nós, ao contrário do que é habitual, que há sempre 3 ou 4 rondas e depois deixamos ali um bocadinho de tempo para a audiência, aqui o objetivo é fazer o contrário. Vamos fazer só 2 rondas e depois vamos logo abrir ao debate, às perguntas, para que efetivamente cada um de vós possa levar para as vossas empresas reflexões e takeaways importantes para aquilo que são as vossas jornadas do relato, aqui aprendendo com os nossos oradores. E de facto, quando falamos da jornada do relato, nós queremos falar aqui numa dupla perspectiva, não só na perspectiva da produção do relato propriamente dito, mas também na perspectiva da adaptação das próprias instituições, ao nível da gestão das equipas, do governance, da gestão dos clientes, dos fornecedores, do alinhamento estratégico das diferentes áreas, para que efetivamente as empresas, as instituições, estejam em condições não só de colocar a sustentabilidade no centro da sua atividade, no centro do seu foco estratégico, mas que efetivamente possam ter a capacidade de o reportar naquilo que é o cumprimento de deveres legais, mas também naquilo que é a criação de valor, que as melhores práticas também nos levam e que também perspectivam como sendo essencial para fazermos o nosso caminho enquanto sociedade. Eu vou começar a nossa ordem de intervenções seguindo a linha que estava já no cartaz do programa e, portanto, começava por si, Bernardo, perguntar quais são os grandes desafios que na Ascendi têm enfrentado nesta vossa jornada do relato. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, João. Em primeiro lugar, José, peço desculpa. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui e poder partilhar aqui um pouco a nossa viagem na sustentabilidade, no mundo da sustentabilidade. Eu acho que para enquadrar aqui, para quem não conhece a Ascendi é a segunda maior concessionária de autoestradas portuguesa, que está presente, portanto, estamos em Espanha também, França e mais recentemente no centro da Europa. E como, enfim, fruto da idiosincrasia do nosso setor, somos medalhas de ouro na pegada de carbono, não necessariamente pela nossa atividade direta, mas obviamente pelos nossos usuários. Enfim, isso seria um tema do Scope 3 que nos levaria aqui, é um tema se calhar para outro dia, mas que é um dos fatores que nos obrigou e nos despertou desde cedo à necessidade de tomarmos medidas e sermos parte deste ecossistema, que associado ao facto de sermos, o nosso acionista ser um fundo de investimento que tem investidores que são fundos soberanos e que existe por trás de toda esta cadeia uma necessidade de
de integração na vanguarda da sustentabilidade e, finalmente, o facto de nós trabalharmos em ambiente de financiamento em modelo Project Finance, que nos obriga a obter financiamentos avultados, isso é o tema do próximo painel, mas que, portanto, estes fatores conjugados obrigaram-nos de facto, a avançar e desde 2017 a fazer uma progressão quase exponencial, desde o básico dos básicos, explicar às equipas os princípios mais elementares, até, hoje em dia, entrarmos já na minúcia e no perfeccionismo de todo o processo. Mas entrando aqui, enfim, no que nós podemos controlar, que é, na verdade, é menos de 1% das emissões da nossa atividade são causadas por nós, portanto 99,7%, 99,5%, se não me engano, são causadas pelos usuários, mas nós trabalhamos sobre estes 0,5% da mesma forma que fossem 70%, 80%, e o que temos feito é desenvolver várias iniciativas que, obviamente, ao longo dos tempos nos trouxeram vários problemas, e esse, para responder à sua pergunta diretamente, eu acho que há aqui os desafios. Há aqui 3 pontos que eu acho que valeria a pena salientar. Um é a integração da sustentabilidade na nossa estratégia, outro é o envolvimento das equipas e outro é a harmonização e a recolha dos indicadores. Em relação à integração da sustentabilidade na nossa estratégia, é de facto garantir que a sustentabilidade não é apenas um chavão e que é tão intrínseco como os KPIs de performance técnica ou financeira. Hoje em dia temos integrado na nossa vida, no nosso dia-a-dia, KPIs dentro do Balance Scorecard também, ou seja, é um envolvimento total a nível da operação e a nível do nosso dia-a-dia, como também das equipas, que nos obriga a ter metas claras e a agir nessa linha. E esses KPIs são tão variados como capital natural, social, humano, intelectual, gestão energética, biodiversidade e gestão florestal, aliás, tristemente famoso desde ontem, também de novo, por exemplo, a questão das espécies invasoras, formação e desenvolvimento, segurança rodoviária, relações com fornecedores, enfim, toda esta parafernália de temas fazem parte do nosso dia-a-dia. Em relação ao envolvimento das equipas, pela mesma razão, temos dentro do BSC de cada um dos nossos colegas e dos nossos colaboradores obrigações não só relacionadas com a sua atividade, mas também com a sustentabilidade hoje em dia, obriga-os a ter metas claras. E o próprio facto de nós termos várias certificações nos obriga também a sistematizar e a ter um sistema bastante blindado que obriga que as equipas, enfim, idealmente é que façam por autorrecriação, mas não sendo por autorrecriação se sintam, digamos, impelidas a entrar no sistema. E, finalmente, a harmonização e recolha de indicadores. Tendo nós várias realidades, é muito diferente estar numa companhia que se controla e que se está ao volante e que se pode implementar as medidas que se desejam, e outras nas quais onde se é acionista ou se é coacionista e, portanto, temos outro tipo de controle sobre os processos. E, portanto, aqui é preciso, tanto num caso como no outro, é preciso criar uma linguagem comum e standardizar o máximo possível esta recolha de dados para que as coisas liguem umas com as outras. Porque senão cada área tem a sua forma própria de produzir informação, de recolher dados, de os tratar e, finalmente, eles depois não comunicam uns com os outros. Isto para além de, obviamente, existir a questão dos regulamentos europeus e a legislação nacional e supranacional nos outros países onde temos a operação, que já por si só estabelecem o paradigma de relato. Estes seriam os 3 pontos que Muito obrigado também pela forma sintética e como enfim, apresentou aqui as 3 primeiras grandes linhas daquilo que é a vossa experiência. Manuel, passando para si, na vossa perspectiva, enfim, mais abrangente, com certeza, quais é que têm sido os grandes desafios que têm identificado naquilo que são os vossos clientes, a vossa assessoria a tantas empresas? Bem, José, obrigado. Obrigado uma vez mais também ao EPCG, enfim, pelo convite para uma vez mais participarmos neste evento, que nos honra e naturalmente com colegas de profissão e naturalmente diria que é a nata dos clientes também, mas há muitos mais que não estão aqui presentes, mas acho que serão representados também por vós. Eu se calhar começaria por dizer que quando pensamos nestes regulamentos ou na diretiva e no regulamento de taxonomia, na diretiva de sustentabilidade, enfim, para sintetizar aqui um pouco, eu acho que há uma oportunidade completamente única, verdadeiramente única para as organizações, mais do que trabalharem naquilo que é o seu compliance, de facto desafiarem o status quo daquilo que são os vossos negócios, de melhor compreenderem quais é que são os grandes desafios, não apenas de mercado,
porque já era difícil gerir os vossos negócios. Só que hoje em dia, além daquilo que já o faziam e tão bem, que é encontrar um mercado, ter um produto, têm clientes, os clientes pagam, recebem a horas, enfim, tem uma cadeia de valor que funciona. Em cima disso, vocês vão ter que, naturalmente, cada vez mais ter consciência de quais é que são os desafios que, do ponto de vista ambiental, social e de governança, vos são colocados. E, portanto, eu acho que o relato, sim, é importante, mas é como o financeiro, não é? O relato financeiro também é muito importante e os auditores também o confirmam, mas o EBITDA pode ser negativo, o capital próprio também, imparidades podem estar lá e no não financeiro, no relato de sustentabilidade, a realidade é a mesma. A questão é o que é que vocês fazem com essa informação enquanto empresas. Quando compreendem que têm uma externalidade negativa no vosso negócio, seja a montante, a jusante ou no vosso negócio direto, o que é que fazem com essa informação? Portanto, eu acho que é uma oportunidade única que deve ser agarrada pelas organizações. De uma forma mais, e depois podemos ir um bocadinho mais a detalhe num segundo momento. O que é que de uma forma mais genérica temos visto? Enfim, muitas empresas investirem mais em capacitação, isso claramente é um caminho que tem sido feito. Já passámos da capacitação mais genérica para uma capacitação já mais num formato quase de academia e ESG em algumas organizações, já temos bons exemplos disso mesmo. Eu acho que ao nível da governança também tem havido uma série de alterações. Eu acho que a própria Maria João Carrapato aqui representa essas alterações e que o Investor Relations começa a puxar para si também os temas da sustentabilidade, como em outras organizações. Eu acho que não há respostas iguais para todos. Há empresas maiores e mais desenvolvidas que naturalmente já tinham pelo menos um diretor de sustentabilidade de uma equipa que tem estado a ser reforçada. Temos outras que está a ser criada uma equipa que normalmente é só o diretor e o diretor de si próprio. Estamos a falar de empresas muito mais pequenas, mas onde já há de facto um foco em que se dá esta atenção, para não falar também de alguns elementos do board, apesar do tema da sustentabilidade ser importante para todos, já há alguns elementos que assumem esse papel, de CSO, se quisermos, nessa perspectiva. Onde eu acho que as empresas ainda estão completamente adormecidas ainda, ou menos viradas, é, de facto, para os temas dos processos e para os temas dos sistemas. Mas pronto, também não vou fazer mergulhar. Acredito que nesta fase inicial, onde o relato é um relato que tem um nível de segurança, em termos de auditoria obrigatória, limitado, as empresas ainda conseguem viver ou sobreviver, se quisermos, com um nível de processo ainda um pouco arcaico, não é? Como se costuma dizer, com os Excels e com umas coisas assim muito práticas. Mas a verdade é que a evolução, nós já vemos muitas empresas a reportar com um nível de segurança razoável, que é exigido por vários stakeholders, em alguns indicadores, e o caminho vai ser esse também. Portanto, dentro de alguns anos teremos essa obrigatoriedade, como já o existe para a área financeira, e nessa altura ou há processos e sistemas a funcionar, ou não há informação minimamente com qualquer tipo de credibilidade. Isto num panorama geral. Num panorama mais específico, duas notas que eu gostaria de deixar, espero que suficientemente práticas. Uma, naquilo que tem a ver com a análise de dupla materialidade, que no fundo é a base daquilo que será o vosso relato. Esta é a análise que permite às empresas identificar que temas, do ponto de vista da dimensão ambiental, social e de governança, devem ser reportados. São os temas mais críticos, são os temas que, por um lado, vos impactam financeiramente a organização ou a vossa organização impacta significativamente o ambiente e as comunidades onde vocês estão inseridos. Portanto, isto é crítico ser muito bem feito. E os dois grandes riscos que aqui temos são, um tem que ver com o tema da plenitude, portanto, ficarem alguns temas de fora, e, portanto, existe um anexo que define todos os temas e subtópicos e subtópicos que deve ser a base da vossa análise. Não comecem por fazer com base num benchmark ou com o colega do lado ou com a empresa que é parecida com a vossa. Comecem com a abrangência de todos os temas que vêm nessa lista e comecem a triá-los para garantir que nada, e absolutamente nada, fica de fora. O outro tema, o outro segundo tópico dentro da análise da dupla materialidade que eu gostaria de enfatizar é o processo de auscultação. No processo de auscultação, ele deve ser feito para ter inputs de pessoas com competência técnica, quer para identificar tópicos, quer para corroborar tópicos que já foram identificados. Identificados por uma equipa com competência técnica para fazer, seja na vossa empresa, seja com suporte de um consultor, é indiferente. A análise é verdadeiramente técnica, em termos dos impactos financeiros na vossa organização e dos impactos que a vossa organização tem na comunidade e no ambiente, e recolher inputs técnicos pontuais de pessoas com competência para tal. Podem fazer uma auscultação, se quiserem, mais alargada, mas isto não é para fazer igual àquilo que se fazia no passado. E nós ainda vemos alguns exercícios feitos desta forma e acho que era um alerta que eu gostava de deixar. Outro ponto específico relacionado com a taxonomia, porque acho que depois vamos tratar em temas mais estratégicos, que eu queria aqui deixar também outra chamada de atenção,
que tem que ver com o tema da elegibilidade e alinhamento, particularmente no que diz respeito, eu vou falar aqui especificamente do tema das salvaguardas mínimas sociais. O pessoal da área financeira sabe que a substância sobre a forma é um tema muito importante, mas aqui a forma sobre a substância assume uma preponderância inversa, isto porque, mesmo que a organização tenha algum tipo de processo, por exemplo, ao nível dos direitos humanos na sua cadeia de valor ou na cadeia de fornecimento, mas esse processo não esteja formalmente estipulado, descrito, definido, vocês podem cumprir com todos os critérios técnicos, com o do não significant harm, quando chegam às salvaguardas mínimas sociais, no que diz respeito aos direitos humanos, vão falhar o alinhamento por falta de forma, por falta de algo que tem que estar definido formalmente. Também tem que ser aplicado na substância, naturalmente, mas tem que haver forma. Se não houver, não há alinhamento. Portanto, é uma nota que eu queria deixar, que acho que é dos 4 pontos aqui da taxonomia, penso que dos direitos das salvaguardas mínimas sociais, parece um ponto mais relevante. O outro é o tema da rastreabilidade. Isto é válido quer para a diretiva, quer para a taxonomia, é a rastreabilidade de tudo aquilo que se escreve, que se diz, que se fala, que se comunica, tem que haver rastreabilidade. E na taxonomia tem sentido muita dificuldade, é normal, num primeiro exercício, sentir-se dificuldade em ter a rastreabilidade de todos os números de turnover, OPEX e CAPEX, naturalmente nas instâncias financeiras depois temos outros indicadores, para fazer a rastreabilidade, para, se quisermos, a contabilidade, fazer esta ligação com os números que são depois comunicados em termos de elegibilidade e alinhamento. Pronto, um bocadinho overall, um bocadinho específico, e fico por aqui por enquanto. Está bem, obrigado. Teremos a oportunidade de voltar a ouvir. Daria agora as boas-vindas à Maria João, que agradecer também a flexibilidade de, enfim, de arranjarmos ontem, ao final do dia, uma solução para que não deixasse de estar connosco. Também deixar uma palavra de solidariedade a todos aqueles nossos concidadãos que, sobretudo de Coimbra para cima, estão de facto a passar uma hora muito difícil. Maria João, bem-vinda. Espero que nos esteja a ver bem e a ouvir bem. Nós vamos ver se a ouvimos bem, porque ouviremos com todo o gosto, seguramente. Ok. Bem, muito obrigada também pela vossa flexibilidade de permitir a participação neste painel em formato remoto, e é mesmo com muita pena minha, ainda tentei até à última conseguir estar aí em formato presencial, mas realmente as imagens e os avisos que estavam a chegar eram demasiado graves para estar a arriscar. Conseguem ouvir bem? Muito bem, muito bem. Okay. Estamos uma sala inteira a ouvi-la. Muito bem. Bom, então, em relação à questão de base, e foi com muito prazer ter ouvido aqui vários dos tópicos que eu também considero absolutamente fulcrais neste processo do relato, quer elencados pelo Bernardo, quer elencados pelo Manuel, desde já, e imagino que a seguir ainda vamos tocar novamente nestes pontos. Mas o ponto de partida, para mim, é absolutamente a existência de uma estratégia séria de sustentabilidade. Portanto, esta agenda não é uma agenda de relato por si, isso não é a finalidade última. O principal é termos aqui uma definição séria de uma estratégia, uma análise interna daquilo que são os temas materiais que tocam a atividade da empresa e que a atividade da empresa também toca no meio exterior em termos de sustentabilidade. E falando um pouco da experiência da nós, este exercício de definição de estratégia e tudo que isso implica já ocorre na empresa há muitos anos. Portanto, inicialmente tivemos o ponto de partida para a definição dessa estratégia, foi uma análise de materialidade, como se fazia até aqui, portanto já com o elencar de todos os temas que consideramos materiais na gestão da sustentabilidade pela empresa, e fazia parte e faz parte da estratégia corporativa central. Portanto, isto não é uma à parte, isto é uma estratégia que realmente é intrínseco à estratégia corporativa da empresa. E é importantíssimo perceber que isto tem que vir de cima. Estamos a definir uma estratégia porque é bonito, porque fica bem, não funciona. Tem que ser uma estratégia com compromissos claros da gestão topo, do Conselho. O Manel tocou nisso, quando falou dos pelouros ao nível do Conselho de Administração e os pelouros ao nível das comissões executivas. É muito importante termos sponsors realmente empenhados nestes processos. E na definição dessa estratégia resulta também na definição
compromissos, objetivos, métricas e depois planos de ação muito concretos, muitos dos quais são públicos no nosso caso. Portanto, ao tornarem-se públicos, não é que a empresa os leve mais a sério, mas de facto o nível de escrutínio acaba por ser muito superior à execução da estratégia. E acrescentava a isso, por exemplo, no caso de nós também já temos aqui os nossos SBTIs validados, portanto é mais uma meta muito pública e muito visível no nosso percurso de sustentabilidade. Portanto, fazendo a ponta aqui com o relato. O relato é uma consequência, portanto, se realmente estamos a executar estes passos de forma séria e robusta, devemos, desde já, estar em condições de produzir um reporte bastante exigente. E no nosso caso, consideramos que o fazemos, portanto, temos vindo a fazê-lo por causa dos vários stakeholders externos mais ligados com o mercado de capitais, portanto, os investidores e os financiadores, e também pelas agências de rating, que acabam por fazer um exercício relativamente útil, embora com algumas questões que conhecemos em relação a processos de avaliação, mas acabam por nos obrigar a estar sempre em análise contínua do que é que poderão ser os gaps e as falhas no modelo de reporte e nos processos de gestão da sustentabilidade dentro da empresa. No caso de nós, publicamos o nosso primeiro relatório de gestão integrado em 2021, portanto, acabamos por ter aqui demos um salto relevante em termos da forma como relatamos de forma integrada todos os temas relacionados com sustentabilidade dentro do próprio relatório de gestão, portanto, deixou de ser mais uma vez à parte no relatório. E também já temos uma auditoria independente dos nossos temas de sustentabilidade, do nosso relato de sustentabilidade já há muitos anos. Portanto, fazer a ponte para este novo processo é verdade que é mais pesado, portanto há aqui uma série de exigências adicionais que nos deixaram todos muito preocupados quando iniciamos esta jornada. Tem algumas dificuldades processuais que são novidades do ponto de vista conceptual. Existe uma enorme subjetividade à volta de muitos temas. Portanto, por experiência própria, temos tido aqui algumas dores no ponto de partida, que é a análise dupla materialidade, e não podia estar mais de acordo com o Manuel. Este processo tem que ser feito com uma seriedade enorme e tem que ser feito com recurso a especialistas internos, eventualmente com o apoio externo, mas não adianta estarmos aqui a olhar para fora antes de olhar para dentro. Temos que nós conhecer quais são as exigências, quais são os temas que a nossa organização considera materiais para a gestão dos temas de sustentabilidade e auscultar tema a tema, especialista a especialista, quais são as várias frentes que necessitam de ser endereçadas do ponto de vista de impacto e de gestão de risco e oportunidades. A grande novidade, e isto está a ser a barreira ainda a ultrapassar, é como endereçar a nova abrangência do CSRD, que é a abordagem à cadeia de valor. Portanto, até aqui o foco tem sido muito as operações próprias e passamos a ter uma obrigação muito clara de reportar sobre a forma como gerimos a cadeia de valor. Uma vez que já temos muitos processos, muitas políticas, muitas metas e planos de ação desenvolvidas na nós, pelas razões que já tinha identificado atrás, pelo facto de sustentabilidade ser parte intrínseca da nossa estratégia corporativa há muitos anos, à partida não estamos a contar com um enorme esforço de fechar os gaps para o reporte CSRD, mas ainda é work in progress, portanto, no final do ano terei com certeza mais comentários sobre este tema. Obrigado, Maria João. Se calhar, só para fechar então. Ok, também. Não, Então, depois nós gostaríamos de ouvi-la também dessa perspectiva mais estratégica, enfim, deu-nos aqui um excelente enquadramento daquilo que tem sido o percurso da nós, mas depois gostávamos de ouvir o que é que têm feito também para que isto, de facto, não sejam só mero cumprimento de obrigações e seja efetivamente
uma cultura da empresa. E desculpe interromper, mas para também aqui sermos sustentáveis em termos de gestão do tempo, passava a palavra ao Nuno, para o ouvir, Nuno, da sua experiência. Quais têm sido os grandes desafios nesta jornada de relato que gostaria aqui de identificar? Muito obrigado também por estar aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer novamente ao IPCG a oportunidade de podermos organizar este evento. O ano passado teve um grande impacto no tecido empresarial. Estão aqui os principais agentes do mercado. Portanto, eu acho que estas conferências, e esta em particular, parece-me especialmente importante para podermos debater de uma forma prática e objetiva estes temas. Bom, sendo o interveniente nesta questão dos desafios e subscrevendo 100% o que os meus colegas de painel disseram, eu gostaria, se calhar, de começar pela sua questão, mas não pelo desafio, pela jornada, porque é da jornada do relato. E a jornada é o caminho. O ano passado nós estivemos aqui a falar neste mesmo painel sobre os desafios que se estimava que iriam ocorrer nos próximos meses. Os desafios do reporte, os desafios de estruturar os dados, e passaram 12 meses. Eu gostava só de falar um bocadinho do que eu tenho visto no mercado, do que é que aconteceu nestes últimos 12 meses. E gostava de começar por uma tónica positiva, porque também tenho um pouco a ideia que quando se fala dos temas da sustentabilidade e da diretiva e do compliance e da qualidade dos dados, há uma carga de trabalho, uma carga negativa por trás. Eu, se calhar, gostava de começar com uma nota positiva. E a nota positiva é que eu vi muitas empresas que decidiram que vão fazer algo sobre este tema. Há 2 blocos de empresas, desde há um ano para cá, em que houve 2 tipos de pensamentos. Os que decidiram, as empresas que decidiram, vamos tomar algum tipo de ação, e as que vamos esperar para ver. E as que vamos esperar para ver, estamos a sentir agora que estão atrasadas, que estão a correr atrás, um bocadinho como os brasileiros atrás do prejuízo. As que tomaram algum tipo de ação, depois há vários tipos de sofisticação, de vários níveis de maturidade, mas decidiram tomar as rédeas do seu próprio destino sobre esta matéria. E aspectos positivos que essas empresas hoje podem colher daquilo que eu tenho observado no mercado. Criação de papéis e de roles associados à sustentabilidade. Hoje o Chief Sustainability Officer parece uma coisa mais ou menos banal, mas recuarmos 2 anos, 1 ano e meio, não era assim tão banal quanto isso. Havia uma pessoa, se calhar, da sustentabilidade, hoje há uma área de sustentabilidade. E essa área de sustentabilidade é cross-functional, portanto, tem pessoas do legal, tem pessoas do marketing, tem pessoas financeiras, tem pessoas de engenharia ambiental. Portanto, isso é uma evolução clara que eu vejo nas empresas e que é uma jornada e é um aspecto positivo da jornada. Outro aspecto positivo tem a ver com o entendimento da regulação. Hoje fala-se bastante à vontade sobre os temas da taxonomia, as salvaguardas sociais, sobre a CSRD, como a Maria João falou, e todos nós, grosso modo, sabemos o que é que estamos a falar. Portanto, sabemos as dificuldades, já se leu, tem-se a ideia da densidade da regulação. E esse aspecto, nesta jornada, tem sido positivo também, porque se recuarmos há um ano, isto é algo que ainda virá algo no futuro, portanto, ainda não me debrucei sobre esta matéria. Portanto, é outro aspecto essencialmente positivo que eu tenho observado. Agora, sobre os desafios, e tentando não repetir o que os meus colegas disseram, e também tentando ser mais sucinto em benefício do tempo. Obviamente, a qualidade dos dados, eu diria que é o principal desafio que as empresas se separam. Onde é que os dados estão? Muitas vezes nem estão residentes na própria organização, como o Bernardo referia, estão residentes na minha cadeia de valor. Como é que eu os vou obter? De forma estruturada, de forma que eu consiga reportar aquilo que me é necessário. A Maria João referia a componente da estratégia, que o jornada é uma peça da estratégia, já iremos tocar aí na componente da estratégia, mas mais uma vez, onde é que eu vou buscar os dados, quando se fala em estratégia, onde é que eu vou buscar os dados da estratégia para incorporar no relato? Porque o relato é em si extremamente relevante, porque me permite ter um objetivo, ter uma métrica quantitativa sobre aquilo que a minha organização está a fazer. Portanto, o tema do relato é extremamente relevante e o tema dos dados que alimentam o reporte, onde estão, como é que eu os trabalho e como é que respondo aos requisitos, eu diria que é um desafio enorme e parece-me ser o principal desafio que as organizações ainda hoje se deparam. E é onde eu tenho sentido no mercado, onde eu estou com várias empresas, tem sido uma das principais barreiras para se conseguir, de facto, ter a jornada do relato completamente satisfatória. E fechando, eu diria que um outro grande desafio tem a ver com o tema da governança. Governança, controle. O Manel tocou há pouco nisso, no tema do Excel. Ainda hoje, se calhar com o Excel, consegue-se reportar mais ou menos
o que se está a pretender, então, na taxonomia, com um conjunto de reconciliações para responder aos 3 KPIs, de OPEX, CAPEX e turnover. No final do dia isso não vai chegar. Portanto, muitas das pessoas que aqui estão, se calhar quase todos, já passaram por muitos processos de transformação na área do reporte. Eu estou-me a focar agora essencialmente na área do reporte. E se calhar em muitos dos processos, isto se calhar com o Excel no final do dia faz aqui uma reconciliação e está fechado. Não vai dar aqui neste caso em concreto. Portanto, a governança implica a capacitação das pessoas de perceberem o que é que têm que reportar, a capacidade de perceber onde é que está essa informação, implica a capacidade dos órgãos de fiscalização, e aqui estou a falar de administradores não executivos, os órgãos de fiscalização fiscal única, etc., Conselho Fiscal, comissões de auditoria, terem a capacidade de identificar falhas no processo, falhas processuais no processo, porque estamos a falar de um novo processo, estamos a falar de novos riscos e novos controlos que têm que ser desenhados para mitigar estes mesmos riscos. Portanto, eu diria que é o segundo grande desafio, além da qualidade dos dados, tem a ver com a estruturação da própria organização em termos de matéria de governança para ter uma responsabilização sobre o que está a reportar. Muito obrigado, Nuno, pela sua exposição e também pela forma sucinta como apresentou, sem conseguir repetir nenhuma coisa, que foi fantástico. Fantástico, é um grande mérito do quarto orador da primeira questão. Obrigado também, parabéns por isso. E agora, numa segunda perspectiva, bem, nós tínhamos aqui, só para a gestão do tempo, tínhamos falado numa primeira ronda com alguma duração, foi um bocadinho mais longa, portanto, esta agora, para cumprirmos a promessa com a nossa audiência de que vamos efetivamente dar espaço à audiência, só aqui, se calhar, uma ronda um bocadinho mais curta e de certa forma, quer o Bernardo, quer a Maria João já tocaram aqui na forma como, de facto, as instituições têm incorporado estes temas como temas estratégicos, mais do que como temas operacionais, mas eu gostaria de fazer nesta segunda ronda efetivamente essa perspectiva, porque como em tudo, há seguramente vozes críticas, há vozes críticas quanto à complexidade destes temas, quanto à oportunidade até destes temas, quando nós temos instituições que competem depois no mercado com instituições de outras geografias que, na verdade, e há muitas vozes críticas que o dizem, têm uma vantagem competitiva porque não sendo tão sustentáveis, podem, num primeiro momento e no imediato, ter uma vantagem competitiva. Obviamente, os riscos do greenwashing. O ano passado, aqui na primeira edição desta conferência, aprendemos todos que, afinal, a greenwashing pode ser honesto, não é? Ou seja, há empresas que podem estar a fazer greenwashing de forma honesta, não é? O bom greenwashing e o mau, mas, efetivamente, há riscos de greenwashing que são muitas vezes apontados por estas vossas críticas. Também, há muitas empresas ainda que veem estes temas como quase por compliance, como há pouco dizíamos, mas qual é o caminho, qual é a jornada que se tem que fazer dentro das próprias instituições para se converter estes temas em temas estratégicos? Como disse, quer o Bernardo, quer a Maria João já tocaram um bocadinho nisto, mas depois gostava e também de vos ouvir ainda assim, e quer ao Nuno, quer ao Manuel. Mas quer a Maria João, começava por si, já aflorou bastante na nós, mas como é que na nós se transformou, na vossa experiência se transformou este tema num tema estratégico para toda a organização, considerando obviamente acionistas, investidores, trabalhadores, stakeholders em geral? Bem, vou tentar ser mais rápida, de facto, excedi-me um bocadinho na primeira resposta. Não faz mal. Mas, de facto, quase todos os temas são aquilo que toquei no início, portanto, a incorporação total da estratégia de sustentabilidade na estratégia corporativa é absolutamente chave. A nota que o Nuno deu sobre as equipas também parece ser crítica. Isto não é um tema de gestão corporativa, de gestão ao nível centro corporativo. É um tema de gestão de toda a organização. As equipas, dependendo dos temas, têm que ser transversais, têm que envolver especialistas das várias áreas para conseguirmos ter compromisso e ações consequentes que tenham realmente impacto. O tema, a forma como vejo um pouco o sucesso deste novo processo regulatório será quando daqui a algum tempo pudermos ver que estes jargões de greenwashing e de exageros de comunicação, de políticas verdes ou designadas de verde, já seja um tema do passado, porque há muito trabalho muito sério, muito exigente a ser feito pelas empresas e é uma pena que depois seja tudo reduzido a essa terminologia um pouco derrogatória. Portanto,
eu diria que o sucesso disto depende da seriedade com que levamos todo o reporte, toda a recolha e tratamento de informação, a incorporação disso nos processos reais de gestão das empresas, a avaliação contínua do impacto que as nossas políticas e processos estão a ter nos grandes temas. Portanto, eu diria que o CSRD e o relato não financeiro em geral é mesmo uma oportunidade, por muito que nos esteja a custar neste momento, e assumo isso, é uma oportunidade real para standardizarmos a exigência de reporte, os indicadores e as expectativas e exigências dos nossos stakeholders ao interagirem connosco enquanto empresa. Muito obrigado, Maria João. Nuno, da sua perspectiva, como é que se faz do ESG, do relato, uma prioridade estratégica? Uma nota rápida sobre o greenwashing. Não sei se greenwashing bom será a expressão certa. Involuntário... Não, mas eu ouvi aqui o ano passado e todos nos lembraram, e rimos-nos todos como está... Não, mas era o honest mistake, quase, não era? Sim, acho que é o involuntário, né, José? Acho que seria nessa Sim. perspectiva, em que está relacionado com os dados, com a qualidade dos dados. Se as empresas têm dificuldades em obter informação completa e verdadeira da qualidade dos dados, muitas vezes podem cometer um greenwashing involuntário. Estão a reportar piamente acreditando que aquela informação honesta e boa, mas não é. Portanto, sim, não é necessariamente bom, mas é pelo menos involuntário. É bom no sentido que era honest mistake, ou seja, sim, não, dessa perspectiva. Não era um malandro. Bom, sobre a questão propriamente dita, transformando, como é que se põe na agenda, de facto, o tema da sustentabilidade na estratégia da empresa. Eu, nas conversas que tenho com os vários participantes do mercado, o tema está sempre em cima da mesa, José, que, de facto, os temas da sustentabilidade são muito interessantes, a criação de uma área cross-functional de sustentabilidade faz todo o sentido e a longo prazo terá benefício, mas eu tenho que vender produtos e isto não pode prejudicar o meu ongoing, as minhas atividades normais de negócio. Portanto, não pode ser um bloqueio à minha atividade operacional. E é um tema, de facto, em discussão. Como é que se consegue operacionalizar e implementar um conceito de sustentabilidade de negócio mantendo uma operação rentável? E a resposta é, da minha perspectiva, terá que ser. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Seja por via de pressão de todos os seus stakeholders, os seus clientes, os seus fornecedores, o mercado de uma forma geral, quem não o fizer, quem não adotar novos processos de produção, novos processos de entrega dos seus serviços, quem não comunicar aquilo que está a fazer de uma forma sustentável, e sustentável só um parênteses rápido, sustentável não é amigo do ambiente, apenas sustentável do ponto de vista social, sustentável do ponto de vista de governança. Muitas vezes são temas que ficam um pouco omissos desta conversa. Mas quem não adotar estas práticas fica fora do mercado. A sua marca vai se deteriorar, vai ter dificuldades de atratividade do talento. As pessoas hoje não se querem ligar a alguém que não tenha, de facto, essas práticas. E, deixe-me só acrescentar, e para finalizar, muitas empresas aproveitam, nesta fase, para cobrar um premium por ser um serviço verde, por ser um produto verde. Quem não o tem, não consegue, perde a capacidade de cobrar esse premium também. Portanto, pode ter ali uma margem de lucro que deixa de ter. É a tal oportunidade real que falava a Maria João há pouco. Muito bem, Bernardo, já aflorou bastante na sua primeira intervenção, mas se quiser, enfim, já nos contou aqui a forma como na Ascendi colocam estes temas também como ao nível dos KPIs de outras financeiras e tudo mais. Quer acrescentar aqui nesta segunda ronda algum tema, algum ponto adicional? Eu acho que há dois contextos. Um é o contexto externo, outro é o interno. Ou seja, o greenwashing, por um lado, temos os incentivos externos, cada vez mais a malha vai se refinando, para sermos obrigados a reportar aquilo e temos evidências materiais e tangíveis do que fazemos. Portanto, em 2018, 2019, se calhar era possível fazer um reporte ad hoc do que se quisesse. Hoje em dia, por exemplo, utilizando e passando a publicidade, o GRES, por exemplo, eu tenho assistido à evolução e, de facto, cada ano é muito mais exigente a nível da demonstração e evidências e com processo e com documentos que o que se afirma é o que se faz. Menos palavroso e mais objetivo, não é? E o tema é um tema interno. O tema interno tem que partir de nós. Nós temos que querer garantir a transparência e a autenticidade da informação. Nós temos que ter processos internos que
KPIs que nos obrigam a monitorar permanentemente o que estamos a fazer para implementar medidas. Temos que garantir que os nossos compromissos, o Global Compact, as ODS, o Act for Nature, etc., que também não são só intenções, que se transformam em ações, e depois os sistemas de defesa internos, seja via área de gestão de riscos, seja auditorias, nos permitem permanentemente monitorar que os nossos processos estão a funcionar convenientemente. Finalmente, a questão dos stakeholders também, que também é um caminho de ida e volta, ou seja, uma coisa é como é que nós comunicamos para fora, outra coisa é como é que nós recebemos informação de fora. E depois tem duas componentes também, interna e externa, seja nós como empresa e os nossos stakeholders, parceiros, fornecedores, Estado, etc. E, portanto, nós temos que criar aqui um sistema de comunicação que seja fluido e que a informação que saia seja tratada e que a informação que entre seja igualmente tratada, para que possa entrar na cadeia de valor e nós possamos transformar esta comunicação não apenas em comunicação inócua, mas em valor e em ações. Muito obrigado, Bernardo. Manuel, para fechar esta... antes de irmos à nossa audiência, sim. Exatamente. Bom, para fechar e tocando no tema estratégico, parece-me que é a tónica mais importante, e Maria João também mencionou isso mesmo, portanto isto não é só uma questão de reporting. Agora, eu vou voltar ao tema da materialidade dos temas críticos. Os temas que são tão críticos para reportar são os mesmos temas que são críticos, estou a falar dos mesmos críticos, não é um second nem um terceiro layer, são os top dos críticos, são aqueles que devem de alguma forma estar incorporados na forma como as vossas organizações compram, vendem, produzem, atraem, retêm talentos, desenvolvem produtos, enfim, seja o que for, em todas as áreas da organização. Porque se estes temas não forem incorporados na forma como vocês têm os vossos negócios estruturados, ou vão estar a destruir valor, ou não vão estar a acautelar externalidades que são negativas, estar a atenuar esses impactos, não vão estar a potenciar os impactos positivos nos temas que são críticos. E se são críticos, são temas que de uma de duas, ou as duas, ou vos impactam potencialmente financeiramente, o vosso negócio, e por isso é que eles são críticos, e ou vocês estão a impactar potencialmente também, negativamente ou não, a comunidade e o ambiente. Portanto, se eles não forem incorporados, os vossos negócios... Agora, depois de fazer isto, a estratégia é só uma. Portanto, nós falamos de estratégia ESG, a Maria João também mencionou isto, o incorporar na estratégia corporativa, isto não é para ter duas estratégias paralelas. Portanto, a intenção é termos estes temas identificados e gerir risco e trazer foco à organização. Portanto, a organização não pode ir atrás de todos os tópicos, subtópicos e subtópicos que existem, possíveis e imaginários, ambientais, sociais e de governança. Tem que se focar e tem que gerir risco. Não é? E, portanto, isto é muito acerca de gerir risco. Tendo estes tópicos identificados, consegue facilmente identificar, vou agora sistematizar em 2, 3 eixos estratégicos, que aglomera aqui 2 ou 3 tópicos cada um, e consegue, para esses eixos estratégicos, identificar iniciativas que dão resposta a esses eixos. Porque quando começarem a pensar que têm muitas iniciativas nas organizações, e nós vemos isto muito, muitas iniciativas que muitas vezes não dão resposta a tópicos materiais. É o chamado nice to have, é porreiro, dá conta de um tema ambiental ou social que até fica bem, mas não é impactante, nem para vocês, nem para as comunidades onde vocês estão. Em sustentabilidade, fazer o bem é sempre bom. Ajudarmos alguém é sempre bom, é sempre positivo. A questão é o que é mais impactante nos vossos negócios do ponto de vista financeiro e na comunidade e no ambiente. E é nesses que devem-se focar. E, portanto, quando pensarem numa iniciativa que não tem nada a ver com os eixos que estão definidos, é porque não está a dar resposta a temas críticos e, portanto, é um second layer de importância. Tem que se focar nos principais. Excelente. Não vou largar mais. Obrigado. E várias pessoas a tomar nota, que esse é um excelente insight. Bom, vamos cumprir a nossa promessa de perguntar à nossa audiência quem quer intervir. Eu estou a ver pelo que vejo. Ali e aqui Maria... Ana Rita. Está ali. Ali. Eu pedia se pudessem apresentar. Está ali e aqui, por favor. Olá, bom dia. Eu tinha uma pergunta para fazer a cada um dos oradores. Não sei se me será permitido, dado o tempo. Se forem rápidos na resposta e a pergunta também for rápida. Ok. Então, perguntava ao Bernardo Serafim, que falou nas emissões de CO2, como é que fazem a medição das emissões de CO2 nível 2 e nível 3 e quais são as medidas de mitigação, ou seja, medidas para diminuição dessas emissões? Começando pelo Scope 2, que é o mais simples, na verdade nós temos 0%, porque nós só consumimos energia verde, seja de rede comprada como energia verde, seja energia produzida por nós, fotovoltaica.
Em relação ao Scope 1, enfim, as medidas de mitigação são as tradicionais, produção de energia fotovoltaica, frota elétrica, a questão da gestão de resíduos. Enfim, temos uma parafernália, temos o sistema de medição, inclusive estamos agora a refiná-lo mais uma vez. Nós começamos com uma versão inicial e estamos agora a entrar cada vez de forma mais minuciosa no cálculo, mas de forma, enfim, para responder rapidamente, certo. São as medidas mais imediatas, a produção fotovoltaica e frota elétrica e a questão de gestão de resíduos. E de Scope 3 não fazem medições? Scope 3 temos um software que é do nosso acionista da Ardian, que faz, na verdade, o cálculo, é um software que faz em toda a rede de todas as empresas de portfólio da Ardian, calcula em função da estrada, do relevo, da velocidade, do tipo de veículo, calcula trajeto a trajeto a emissão de cada veículo. Isso ainda não está disponibilizado para os usuários, é o nosso objetivo de pôr no nosso site e cada um poder, antes de fazer uma viagem, lançar os dados, ponto de partida, ponto de chegada, tipo de veículo e fazer esse cálculo, mas nós temos esse cálculo feito para a nossa rede. Mas tem medidas associadas para a diminuição depois dessas emissões? Quer dizer, as medidas associadas, promoção de carregamento elétrico, nós neste momento estamos a desenvolver um projeto de produção de energia fotovoltaica não para consumo próprio, para injeção na rede. Estamos a fazer juntamente com a EDP, utilizando as áreas que temos custódia nas nossas autoestradas para instalação de painéis e injeção na rede para comunidades locais. Mas, lamentavelmente, as emissões de Scope 3, no nosso caso, como disse, são 99,5% das emissões totais, têm um impacto enorme e a nossa capacidade de atuação não é tão grande como gostaríamos. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas... Muito obrigada. Não, obrigado. Eu se calhar vou só aqui reformular por causa do tempo. Se calhar das 4 faça só 2. Pronto, já fez uma, só para não tirar só não tirar 4 para 1, fica 4 para 2, por favor, para depois passarmos, temos aqui uma pergunta. Vou fazer a Maria João Carrapato, se for possível. Sim. Ouve-nos bem, Maria João? Sim, sim. Perfeito. Pergunto, como é que é enquadrada a estratégia ambiental, aliás, a componente ambiental na estratégia de vendas da NOS? Portanto, nós em termos de preocupação ambiental, essencialmente, para já, é uma análise do nosso impacto real em termos das emissões e em termos da pegada ambiental ao nível de ações de circularidade. Para já, não estamos com uma agenda de comunicação ativa de diferenciação de sustentabilidade ambiental, porque, a não ser através de equipamentos mais eficientes, portanto, equipamentos de cliente em casa mais eficientes, não sei se forem clientes nossos e com os equipamentos terminais mais recentes, terão visto que já têm uma eficiência energética muito superior. Mas, na realidade, não temos estado a utilizar como um claim de vendas, não porque não tenhamos confiança, mas porque para já a nossa preocupação tem sido muito mais em termos internos, focar-nos no nosso impacto real em termos de redes, em termos de Scope 2, que é um grande desafio. Portanto, conseguimos aumentar a eficiência energética da nossa rede e conseguimos encontrar fontes renováveis para fornecer a nossa energia. Muito obrigado, Maria Obrigada. João. Muito obrigado também pelas perguntas. Tinha aqui um pedido. Eu creio que não há mais ninguém que tenha pedido para fazer uma pergunta. Se há, peço que diga agora. Está uma ao fundo e depois fechamos, por favor. Agora aqui, por favor. Obrigado. Bom dia, Cláudia Santiago, da Galp. Tenho uma pergunta para quem quiser responder. Esta nova diretiva de reportes de sustentabilidade traz naturalmente uma aproximação das áreas financeiras da área não financeira. E a minha pergunta é como é que vocês veem o desafio da quantificação dos riscos e oportunidades do ponto de vista financeiro relativamente aos tópicos de sustentabilidade? Qual é que é o nível de maturidade da vossa empresa ou das empresas portuguesas relativamente a este desafio? Obrigada. Obrigado. Quem quer agarrar? Nossa empresa cliente ou nossa empresa consultor? Bom, eu gostava de fazer uma nota sobre este tema, até porque temos falado com muitos boards ou comissões de auditoria, enfim, e eu lembro-me, até quando se falava, por exemplo, e fala-se no tema dos riscos climáticos, e às tantas tinha alguém que dizia: está bem, mas eu não sou obrigado a relatar. Está bem, mas a minha questão aqui não é uma questão da obrigatoriedade ou do framework que está por trás, não é? A questão aqui é o board, a todo momento, a gestão, ter consciência de, primeiro, quais é que são os riscos, sejam eles físicos ou de transição, neste tema que estávamos a falar, e, depois de os identificar,
ter perfeitamente, na medida do possível, mecanismos de avaliação desses riscos. Portanto, avaliar a probabilidade do mesmo risco e depois de os quantificar e de ter uma noção. Se depois é para divulgar ou não, se houver um grau de probabilidade muito elevado, ele tem que ser divulgado. Não há cá framework nenhum que o impeça, porque as normas financeiras já obrigam a fazê-lo. Não é preciso vir nem TCFDs, nem IFRS S2, nem as SRS para o dizer. E, portanto, eu acho que isto sim. E já existem mecanismos para fazer, por exemplo, a nível de risco climático, existem ferramentas para o fazer. Nós temos ferramentas, por exemplo, isto é um disclaimer porque a pergunta é direta, para identificar ativos e consoante a longitude e a sua latitude, identificar a maior probabilidade, por exemplo, em termos de riscos físicos, e temos formas depois científicas de os quantificar. Existem metodologias para o fazer já. Pronto, não vou alargar mais. Obrigado. Cláudia. Obrigado. Não sei se mais alguém quer comentar. Mas... Não sei se alguém quer comentar. 15 segundos, Claro. 15 segundos mesmo, Obrigado. só para referir um aspecto pormenor, mas eu quero referi-lo ainda assim. Nós vamos andar muito tempo a dizer informação financeira e não financeira. Deixou de ser chamada assim, informação financeira e informação não financeira, porque a não financeira, que é o que estamos aqui a falar, sim, tem uma conotação de menor rigor na sua preparação, e vai de encontro à sua questão, de menor preparação, porque é uma informação mais qualitativa, e alterou, pronto, esta mudança. Portanto, há informações sobre sustentabilidade e informações sobre matérias contabilísticas, porque se quer o mesmo rigor na preparação, o mesmo rigor na sua quantificação. Portanto, é só uma nota para responder, de facto, ao tema que levantou. Interessante. Há ali uma última pergunta que eu não vi bem, vi uma mão no ar. Já Bom tem o dia. microfone, perfeito, obrigado. João Diogo, Compliance Officer. Eu tenho, não uma pergunta, mas quase como um comentário / desafio, em que temos sociedades... Eu trabalho na área, digamos, financeira, portanto, das sociedades gestoras de fundos de investimento, e o grande desafio nas sociedades que são mais pequenas, que têm uma estrutura mais pequena e, portanto, os custos já são algo elevados, departamentos de compliance, como o meu, por exemplo, entre outros, e, portanto, eu acho que o grande desafio são aquelas empresas que já há algum tempo têm consciência deste tema e têm vindo a aplicá-lo inconscientemente ou naturalmente, porque têm essa vontade de ser mais sustentáveis, sobretudo no seu investimento, no escopo e nas empresas que vão investir, mas que depois fazem completamente o oposto do greenwashing, que é, preferem reportar quase um reporte nulo ou um reporte em que dizem que não cumpre. Portanto, é o comply or explain, né? E explicam porque é que não cumprem, mas na verdade, e corrijam-me se eu estiver errado, essa é a experiência que eu tenho, daquilo que eu tenho visto, que é, de facto, têm procedimentos, têm políticas, têm essa consciência, têm aplicado na vida prática, mas depois, no final, quando vão a reportar, preferem, com medo de poderem reportar algo errado, porque lá está a qualidade dos dados, às vezes pode não ser a melhor, e a própria interpretação também não têm capacidade para interpretar os dados, preferem então reportar, digamos, como nulo ou que não cumprem por isto ou por outro motivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se alguém, 20 segundos, quer comentar. Quero dar uma nota sobre este tema, Sim. porque acho que é importante e é uma coisa, e é algo que vai mudar já, não é? Portanto, eu acho que andámos aqui a reportar informação que nem sequer era obrigatória, em muitos casos, portanto, era perfeitamente facultativo e havia muitas circunstâncias em que as organizações, umas de facto não tinham informação, outras até a tinham e não a divulgavam. Obviamente que isto em mercados depois regulados, isto é uma coisa, nos outros mercados a história é outra. De qualquer forma, a obrigação que vai existir de se auditar esta informação, e isto é um tema muito importante, quer dizer, a empresa não vai para simplesmente dizer, eu não reporto, porque se é um tema material é para reportar. Não reporta, as contas são qualificadas, quer dizer, isto é como informação financeira, quer dizer, não há aqui qualquer espécie de... Portanto, tem que haver aqui, se o tópico é material, não há como não reportar. Até porque se a empresa não tem informação para reportar um tópico material, eu acho que os acionistas têm que começar a ficar preocupados, porque então não andam a gerir aquilo que é algo um tópico que pode impactar o seu negócio financeiramente, seja no curto, no médio ou no longo prazo, ou impactar a sociedade e o ambiente. Portanto, eu acho que a auditoria obrigatória, já a partir deste ano, relativamente a estes temas, vai resolver esses casos ainda pendurados. Muito obrigado. Bernardo, Nuno, Maria João, em 10 segundos, alguém quer acrescentar alguma coisa? Posso dar uma Com nota certeza. adicional só a esta pergunta? Portanto, para além do reporte obrigatório, dava nota, não sei se ainda estou em... Estamos a ouvi-la perfeitamente. Dava só uma nota adicional. Existe um outro processo que
também está a dar muito trabalho às empresas, a nós e aos nossos fornecedores, que são os próprios processos de avaliação de risco de sustentabilidade dos fornecedores, no chamado screening. E embora esteja na sua infância e há muita ineficiência nos processos, também é um mecanismo que vai obrigar, sim e sim, todas as empresas, ou quase todas as empresas, a terem preocupações de reporte da sua informação. Portanto, acho que o não reporte tem os dias contados. Muito obrigado. Bernardo, Nuno, para fechar. Se calhar eu acrescentava só, e na linha do que disse o Manel e a Maria João, eu acho que o tempo da arbitrariedade e do voluntarismo acabou. Se as recomendações fazem coisas boas, vendiam-se, não se davam, mas o que nós estamos a fazer, e eu posso partilhar aqui o nosso exemplo, é utilizar estes últimos anos, neste caso o último ano, em que ainda não é obrigatório, para fazer um teste piloto. Certo. E vamos a fazer em 2024, que será obrigatório a partir de 2025 para nós, na lógica que isto não está sob avaliação, é uma realidade, chegou, vai chegar, e quem estiver preparado vai ter um desempenho melhor, e quem não tiver vai ter um desempenho inferior. Muito obrigado, excelente insight também. Já agora, só para então ser Nuno, se calhar pode ajudar a trabalhar com uma consultora para o ajudar a estruturar e decidir antes de ter o auditor a pronunciar-se. Exatamente. Aqui falou pelo Nuno e pelo Manuel. Por também. todos. Exatamente, falou por todos. E pelos nossos colegas que ali estão também. Excelente forma de acabar o nosso painel de Jornada do Relato. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu peço uma enorme salva de palmas para os nossos oradores. Foram fantásticos.